Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que é a atalaia do Eterno. Eu quero nesse estudo falar a respeito da justiça de Deus no mundo a qual vivemos, onde tem a injustiça, onde rege uma injustiça falha. Queridos ouvintes, podemos observar hoje em dia o contexto que estamos vivendo, que a plataforma, o espírito do anticristo está sobre essa terra. Está assim. Porque quando um servo de Deus ele vai ministrar, ele vai pregar contra o pecado, contra a prática do homossexualismo, contra todo tipo de perversidade, de orgias, de depravação, ele é apedrejado. E hoje estamos vivendo num contexto que aonde um homem ou uma mulher de Deus abre a boca para pregar contra o pecado, é crime. É crime. Então eu quero falar nesse estudo a respeito da justiça de Deus sobre os filhos rebeldes, sobre a casa rebelde, sobre os filhos das trevas. Podemos observar, eu quero que você abra comigo em Isaías capítulo 5, livro do profeta Isaías capítulo 5, versos 20, que diz assim, olha o que a palavra de Deus nos diz. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridão, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Olha o que Deus está falando através da boca do profeta Isaías. Ai daqueles que falam que o mal, a prática do mal, o pecado, eu posso viver fazendo a minha vontade da carne, eu posso roubar, eu posso prostituir, eu posso entrar na pedofilia, no homicídio, né? Isso não tem nada a ver, isso é bom, isso não vai ferir ninguém, isso não faz mal. Ai daqueles que chamam o mal, a prática diante dos olhos de Deus, que é mal, abominável. Se você for no dicionário, isso eu quero levar até dentro do contexto do homossexualismo, do lesbianismo, homem com homem, mulher com mulher. Se você abrir a Bíblia em Levítico 18, 22, quando a Bíblia diz que não te deitarás o varão como se deita com a mulher, isto é abominação. Se você que tem um pouco de consciência, sabedoria e compreensão, você vai abrir no seu dicionário, né, seja bíblico ou um dicionário português, né? Você vai ver que a palavra abominação significa algo asqueroso, repugnante, algo detestável. Olha o que é isso diante dos olhos do Criador. É algo horrível que ele não se agrada. Então, ai daqueles que falam que o mal é bom e que o bom, as coisas que é boa, né, as pessoas que têm caráter, pessoas justas, essa pessoa aí não vale nada não. Então, ai daqueles que falam que a pessoa que faz o bem, ele está errado, e o que está fazendo errado, que é bom, Deus vai cobrar dessas pessoas. É por isso que eu quero entrar, aleluia, nesse dia de hoje, sobre o estudo, a justiça de Deus neste mundo. Em Romanos capítulo 1, versos 17, diz assim, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Nós estamos vivendo num tempo que o justo, a pessoa de Deus, ela vai viver pela fé. Ela vai ser perseguida, ela vai ser maltratada, ela vai ser até martirizada, mas que ela vai viver na fé, na obra, na palavra de Deus, no Espírito, ela vai viver. Porque se eu abrir também em Deuteronômio, a gente está num estudo, né, irmãos? Então é um estudo, eu vou estar trazendo aqui várias passagens bíblicas, aí eu vou estar parando através da conversa e buscando aqui na Bíblia. Isso é um estudo, eu estou dialogando com você que está assistindo o vídeo, para você ir na sua casa acompanhar dentro da Bíblia, porque tudo que eu vou passar aqui hoje não é palavra do irmão Vitor, mas é palavra do Eterno. Deuteronômio capítulo 32, vamos ver lá o que diz Deuteronômio capítulo 32. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Deuteronômio 32, versos 4, diz assim: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos há juízo. Então nosso Deus é um Deus justo, hein? Deus é a verdade e não há nele injustiça.
justo e reto Ele é. Você está entendendo que Deus não há injustiça em Deus? Há injustiça na política, há injustiça até dentro da religião, mas em Deus não há injustiça não, irmãos. Não há injustiça em Deus. Porque se eu abrir agora lá em Salmos capítulo 33, Salmos 33, versos 5 diz assim: olha que Deus, olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. Salmos 33, 5. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Olha o que o salmista vai falar. Ele ama a justiça. Você está entendendo que o seu Deus, Ele ama a justiça. Ele ama o que é certo. Porque quando eu abro também lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 33, me diz assim, Mateus capítulo 6, versos 33, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Temos que buscar a justiça de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas Deus vai nos acrescentar. Busque em primeiro lugar a justiça de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que é a atalaia do Eterno. Eu quero nesse estudo falar a respeito da justiça de Deus no mundo a qual vivemos, onde tem a injustiça, onde rege uma injustiça falha. Queridos ouvintes, podemos observar hoje em dia o contexto que estamos vivendo, que a plataforma, o espírito do anticristo está sobre essa terra. Está assim. Porque quando um servo de Deus ele vai ministrar, ele vai pregar contra o pecado, contra a prática do homossexualismo, contra todo tipo de perversidade, de orgias, de depravação, ele é apedrejado. E hoje estamos vivendo num contexto que aonde um homem e uma mulher de Deus abre a boca para pregar contra o pecado, é crime. É crime. Então eu quero falar nesse estudo a respeito da justiça de Deus sobre os filhos rebeldes, sobre a casa rebelde, sobre os filhos das trevas. Podemos observar, eu quero que você abra comigo em Isaías capítulo 5, livro do profeta Isaías capítulo 5, versos 20, que diz assim, olha o que a palavra de Deus nos diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Olha o que Deus está falando através da boca do profeta Isaías. Ai daqueles que falam que o mal, a prática do mal, o pecado, eu posso viver fazendo a minha vontade da carne, eu posso roubar, eu posso prostituir, eu posso entrar na pedofilia, no homicídio, né? Isso não tem nada a ver, isso é bom, isso não vai ferir ninguém, isso não faz mal. Ai daqueles que chamam o mal, a prática diante dos olhos de Deus, que é mal, abominável. Se você for no dicionário, isso eu quero levar até dentro do contexto do homossexualismo, do lesbianismo, homem com homem, mulher com mulher. Se você abrir a Bíblia em Levítico 18, 22, quando a Bíblia diz que não te deitarás o varão como se deita com a mulher, isto é abominação. Se você que tem um pouco de consciência, sabedoria e compreensão, você vai abrir no seu dicionário, né, seja bíblico ou um dicionário português, né? Você vai ver que a palavra abominação significa algo asqueroso, repugnante, algo detestável. Olha o que é isso diante dos olhos do Criador. É algo horrível que ele não se agrada. Então, ai daqueles que falam que o mal é bom e que o bom, as coisas que é boa, né, as pessoas que têm caráter, pessoa justa, essa pessoa aí não vale nada não. Então, ai daqueles que falam que a pessoa que faz o bem, ele está errado, e o que está fazendo errado, o que é bom, Deus vai cobrar dessas pessoas. É por isso que eu quero entrar, aleluia, nesse dia de hoje sobre o estudo, a justiça
de Deus neste mundo. Em Romanos capítulo 1, versos 17, diz assim, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Nós estamos vivendo num tempo que a gente, o justo, a pessoa de Deus, ela vai viver pela fé. Ela vai ser perseguida, ela vai ser maltratada, ela vai ser até martirizada, mas que ela vai viver na fé, na obra, na palavra de Deus, no Espírito, ela vai viver. Porque se eu abrir também em Deuteronômio, a gente está num estudo, né, irmãos? Então é um estudo, eu vou estar trazendo aqui várias passagens bíblicas, aí eu vou estar parando através da conversa e buscando aqui na Bíblia. Isso é um estudo, eu estou dialogando com você que está assistindo o vídeo, para você ir na sua casa acompanhar dentro da Bíblia, porque tudo que eu vou passar aqui hoje não é palavra do irmão Vitor, mas é palavra do Eterno. Deuteronômio capítulo 32, vamos ver lá o que diz Deuteronômio capítulo 32. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Deuteronômio 32, versos 4, diz assim: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos há juízo. Então nosso Deus é um Deus justo, hein? Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto ele é. Você está entendendo que Deus não há injustiça em Deus? Há injustiça na política, há injustiça até dentro da religião, mas em Deus não há injustiça não, irmãos. Não há injustiça em Deus. Porque se eu abrir agora lá em Salmos capítulo 33, Salmos 33, versos 5, diz assim: olha que Deus, olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. Salmos 33, 5. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Olha o que o salmista vai falar. Ele ama a justiça. Você está entendendo que o seu Deus, ele ama a justiça. Ele ama o que é certo. Porque quando eu abro também lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 33, me diz assim, Mateus capítulo 6, versos 33, diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Temos que buscar a justiça de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas Deus vai nos acrescentar. Busque em primeiro lugar a justiça de Deus. Queridos irmãos, eu tive que dar uma pausa no estudo porque uma mercadoria que eu comprei, chegou. Aí eu tive que ir lá atender. Então vamos continuar a falar sobre a justiça de Deus. Então lemos lá em Mateus 6,33, no Evangelho de Mateus, que é necessário a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nessa terra, a comida, a roupa, a vestimenta, o cuidado, o zelo, a proteção, Deus, ele vai providenciar, porque ele é Jeová Jireh, ele é o Deus da providência. Não acha que, não, eu tenho minha casa, o meu carro, porque eu conquistei no trabalho. Amém. Mas quem te deu o oxigênio? Quem te levantou de manhã? Quem que abriu essa porta? Quem está te dando sabedoria, está te sustentando dentro deste trabalho? Quem está mantendo essa porta aberta é Deus. Então tudo é Deus, a glória é para Deus. Agora vamos lá no Salmos 35, versos 28, diz assim, e assim a minha língua falará a tua justiça. Olha isso. A minha língua, a minha boca, um cântico meu vai ser justiça. Olha só, a minha língua falará a tua justiça. Do teu louvor todo dia vai ser um louvor para mim. A justiça de Deus é um louvor, irmãos. Porque a gente olha e fala assim, esse mundo é injusto. O que os homens fazem, os advogados, o que os juízes, o que este mundo oferece, até partido político, que não tem nada a oferecer a justiça, senão trazer prejuízo, porque justo é só Deus. Então o meu cântico será de justiça a Deus, porque é Ele que me livra,
É Ele que, aleluia, me tira de algo que eu fui, aleluia, injustiçado. Porque você que está, aleluia, assistindo esse vídeo, ouvindo esse vídeo, às vezes você foi muito perseguido, injustiçado, caluniado, até difamado, Rabandergia. Mas é Deus que é justo, nos fará cantar um cântico de justiça, porque a obra dele é reta. Oh, maravilha! O nosso Deus é perfeito, igreja. Vamos no Salmo 103 agora. Então nós vamos comer a Bíblia aqui é Bíblia, irmãos, é folha atrás de folha, Bíblia atrás de Bíblia, porque é a palavra de Deus. Salmo 103, irmãos, Salmo 103 versos 6 diz assim: o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Olha que Deus é esse, Ele faz justiça, irmãos, e é juízo a todos os oprimidos. Então, a pessoa que é perseguida, que ela está debaixo de uma opressão, Deus é justo para guardar e para livrar. Você pode observar isso através dos apóstolos. Você pode ver isso através de Pedro. Você pode ver isso lá em Atos 12, né, o livramento ali de Pedro. Você pode ver que quando a pessoa ela está sendo injustiçada, o Deus da justiça entra na frente. Ele nos guarda, Ele é o guarda de Israel e Ele não dorme. Então, descanse o seu coração. Deus está julgando a sua causa. Vamos abrir agora no Salmo 119, verso 142. Salmo 119, é o 142, né? Salmo 119, verso 142. Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia, né, irmãos? Diz assim a palavra de Deus, ó: a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei, a palavra, sagradas escrituras, é a verdade. Então nós temos que entender que até agora eu citei um monte de justiça de Deus, para você ver como a Bíblia nos mostra que Deus é justo de eternidade a eternidade. Aleluia! Ou você acha que Deus não vai julgar essas pessoas aí que cometem a pedofilia, essas pessoas que cometem o furto, essas pessoas que estão, quebrando a lei, o mandamento de Deus, que Deus constituiu homem, mulher, família. Deus, Ele constituiu, a semente, que é o esperma do homem, ali o útero da mulher, ali o óvulo, a terra onde produz, né? Que Ele diz, para Adão e Eva, produzir sementes, produzir descendências, posteridade. Então esse Deus, Ele é justo, irmãos. Ele vai julgar todas as pessoas que estão indo contra a lei dEle, porque a lei dEle é verdade e Ele é justo, e vai chegar um dia que ainda não chega. Entenda uma coisa. Às vezes a pessoa fala assim: o mundo é muito injusto, a gente só vê injustiça, não tem não vem algo para poder tirar isso. Irmãos, entenda uma coisa: o mundo tem um príncipe, é Satanás, mas a Bíblia diz que ele já está julgado, ele já está condenado, e às vezes a gente não vê mesmo justiça agora. Só que entenda uma coisa: às vezes a justiça de Deus não vai vir agora sobre essa pessoa que está quebrando a lei dele. Só que a pior coisa é quando vir lá na eternidade, na frente do trono branco. É por isso que a Bíblia vai terminar completamente lá em Apocalipse falando sobre o trono branco, sobre o julgamento daqueles que, não obedeceram a Deus, que não obedeceu a Deus. Então a gente também, se abrir, irmãos, no Salmo 111, no Salmos 11, se a gente abrir no Salmos 11, você pode ver que os salmistas, eles falaram muito sobre a justiça de Deus. Foram muito cânticos a Deus sobre a sua justiça. Salmos 11, verso 7 diz: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. Está vendo que Deus, Ele olha, Ele se agrada daquele que está na justiça dEle, daquele que obedece a Ele? Aleluia, glória a Deus. Porque os Salmos também 98, Salmos 98, versos 9, diz assim, Salmos 98, versos 9, diz assim, Salmos 98, versos 9. Perante a face do Senhor, porque vem a julgar
a terra. Tá vendo? Deus está vindo julgar a terra. Com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Então, tá chegando esse tempo. A Bíblia diz que essa terra está debaixo de uma sentença e está debaixo de um juízo determinado por Deus. O homem acreditando ou não, o juízo de Deus vai vir sobre essa terra. Você pode ler lá em Apocalipse capítulo 6 em diante para frente, você vai ver que quando Deus ele dá a ordem para o anjo derramar a taça da ira, são 7 taças. Quando ele derrama essas 7 taças, cumpre a justiça de Deus plena, total sobre esta terra. Então você que está assistindo esse vídeo, não queira ficar debaixo da mão de Deus quando a ira dele descer. Venha para a lei, para a ordenança da obediência do evangelho, do ide, de Deus. Faça a vontade do Senhor, cumpre o seu chamado, porque se a gente viver na prática do pecado, viver conforme os padrões deste mundo, que a Bíblia diz que já está julgado, Deus há de julgar esse mundo. Então, se eu ficar debaixo desse padrão, aonde a Bíblia diz em Tiago 4,4, amigo do mundo, inimigo de Deus, aleluia, inimigo do mundo e amigo de Deus, a gente tem que escolher. Então, queridos ouvintes, vamos andar com Deus de justiça, porque é chegada a hora do julgamento das nações. Você pode ler em João capítulo 5, do versos 28, diz que, aleluia, tanto os bons como os maus hão de ressuscitar, irmãos. Ninguém vai correr do eterno, ninguém vai esconder de Deus. Uns serão livrados porque estão em Cristo Jesus, Romanos capítulo 8, versos 1. E outros serão julgados porque estão andando com o pai da mentira, Satanás, João capítulo 8, 44, você pode ler ali. Então eu te pergunto, você quer ter por pai Deus ou por pai Satanás? Escolhe, ande com Deus de justiça, porque Deus há de julgar este mundo.